Olá, bom dia. É o Campo Web no ar aqui pelo JMD. Domingo, é uma satisfação estar com vocês. Eu sou José Domingos Lemos Teixeira e vou estar aqui discorrendo alguns temas importantes que tivemos durante a semana, numa semana agitada do agro. Dentre eles, PIS/COFINS, o que isso impacta no preço da soja. Relatório criterioso da Emater traz informações do tamanho do aguaceiro do Rio Grande do Sul. Também não podemos deixar de falar da Semana Especial do Meio Ambiente, 5 de junho. Meio ambiente, quem estuda, quem desconhece, o que fazer? Esse é o Campo Web que entra no ar com apoio sempre da Cooperativa Agrícola Tupanciretã Limitada, Agropan, e da Via Certa Bank. Fique conosco, curta, compartilhe e comente sobre os assuntos desta edição do Campo Web aqui pelo JMD. Etanol de milho. O quanto tem sido proveitoso a cultura do milho para a geração de energia e o uso nos carros. A região centro-oeste do Brasil se destaca com a cultura do milho devido à alta quantidade do cereal semeado. Mas também não vai apenas para a produção de proteína animal ou exportação. Estamos aproveitando o etanol de milho com rara autoridade a nível mundial. Segundo a Estonex, uma consultoria que traz um gráfico interessante sobre a nossa produção em 2013, 2014, quando lá começamos, nós usávamos 0,1% do milho com destino a etanol de milho. Hoje, 2024, previsão para 2025, nós já estamos falando de 24,9% da produção de milho do Brasil para a produção de etanol, destinado ao etanol. Uma energia renovável, uma energia que sai de dentro da lavoura e que serve para movimentar as frotas nas grandes cidades e também dentro das propriedades. Esse é o agro que realmente se desenvolve. E o Brasil já produzindo em alta escala. O volume de produção de etanol de milhões de metros cúbicos já passa de 10 milhões de metros cúbicos. Esse é o share, ou seja, a escala que realmente faz a diferença e por isso mexe a cadeia do milho cada vez mais. A Emater sempre foi falada nesse programa com muito respeito pela metodologia que aplica aos seus formulários, aos seus informativos e à equipe técnica disponibilizada nas regiões do estado do Rio Grande do Sul. As 16 regiões formataram um documento especial que está na página da Emater sobre alguns dados do que aconteceu de perdas nas propriedades rurais do estado do Rio Grande do Sul, em todas as regiões. Após fazermos uma leitura criteriosa dos dados, queremos compartilhar com os nossos web telespectadores de que realmente o tamanho da ação do efeito climático nas propriedades rurais é sem precedentes. Segundo a Emater, as construções e instalações afetadas passam de residências acima de 14 mil residências. 14.029. Os galpões, 8.164 galpões foram afetados nas propriedades rurais do Rio Grande do Sul. Os armazéns, 328. 738 silos e nada mais, nada menos que 594 estufas de fumo. O tabaco, que tem no Vale do Rio Pardo, é a economia que mais traz dinheiro dentro do agronegócio daquela região. 594 estufas foram destruídos. Imagine só o que o produtor de tabaco vai fazer para o próximo ano. Sempre foi um desafio para os pensadores do agro achar uma cultura substituta para o tabaco nessas propriedades. Agora, sem as suas estufas, como procederão? O que será feito?
exige uma política realmente de ação e também de muito trabalho. A área atingida com perdas na produção de grãos mostra o relatório da Emater que na cultura da soja teve 2.714.151 hectares que foram afetadas com a chuva sobre a soja. Isso representa 15.661 agricultores que tiveram suas lavouras prejudicadas. Com relação a milho silagem, essa também é uma cadeia que leva um tamanho prejuízo aos agricultores. 7.963 produtores foram afetados. Quando nós vamos ver a questão da área de pastagem, nós temos um absurdo de área que foi devastada com a pastagem para os animais. Mas ainda assim, não basta falarmos dos prejuízos em hectares. Os números mais estarrecedores foram com relação ao número de animais mortos. Bovino de corte, 14.806 cabeças. Vou repetir, 14.806 cabeças morreram. Suínos, 14.794 cabeças de suínos. Bovinos de leite, 2.451. Esse é aquela renda mensal de muitos dos agricultores. E também tivemos a agricultura comercial sendo muito atacada pelo aguaceiro. Fica a sugestão, relatório da Emater sobre os efeitos da chuva no estado do Rio Grande do Sul de 1º a 10 de maio, que traz inclusive o mapa da pluviometria, aonde Bento Gonçalves fica em primeiro lugar com 708 milímetros em 10 dias. Cita a nossa região de Tupanciretã e todas as cidades mais afetadas pela chuva. Com posse desses números, o Campo Web aqui, já desde o mês de maio, vem trazendo informações sobre tudo isso. Mas o desafio que o agricultor tem e que a sociedade gaúcha tem é de se reerguer e voltar a produzir na escala que vinha produzindo. PIS/COFINS. O governo federal, na busca permanente de recursos para o seu caixa, resolveu reativar o PIS/COFINS. E essa metodologia de imposto, ela cai direto nos produtos dos agricultores. Na cadeia da soja, já se fala em 4% a menos no preço da soja. Então, em anos difíceis, o governo ainda vem buscar mais um pouco para restabelecer o seu caixa. A projeção de arrecadação com o PIS/COFINS será de 24 bilhões na cadeia do agronegócio. Ainda assim, existe já nos bastidores alguma conversa de que voltará a ter uma taxação na antiga Lei Candir, a lei que, de certa forma, beneficiou a exportação de grãos do Brasil com relação a impostos. A Lei Candir viabilizou e muito a capacidade da soja e de todos os grãos do Brasil serem exportados para mais de 40 países. Vamos aguardar e ver o que os nossos parlamentares vão fazer e se terão força para vetar essa medida do Poder Executivo. Durante essa semana que passou, dia 5 de junho, se comemora uma das datas mais importantes do planeta. 5 de junho, o Dia Internacional do Meio Ambiente. O que é o meio ambiente? É tudo aquilo que é afetado pelo homem ou transformado de uma forma onde ele deixa de ser natural. Certamente, existem pessoas esclarecidas e outras não tanto que ficam confundindo a mente das pessoas. Um dos mais renomados estudiosos com relação a gases do efeito estufa e também sobre a questão do carbono reside em Londres e deu uma palestra em Oxford. Nós estamos falando de Sir Lewis Miston. O que ele disse? Essa semana ele comentou que a nossa capacidade de produção de gases não deve ser considerada como totalmente prejudicial. Ela precisa ser vista de uma forma de ciclos.
Entendemos que o CO2, já sabemos disso, ele é eterno. Mas, porém, nós temos outros gases que vão contribuir. A pecuária, de certa forma, passa muito forte com uma pressão internacional sobre o que tem feito no gás estufa com o gás ou o arroto dos bovinos. Segundo ele, a nossa capacidade de entendimento ainda é pequena e alguns parâmetros precisam ser revistos. Você que está aí do outro lado, eu aqui, também causamos um impacto no meio ambiente. Mas se nós não causássemos um impacto no meio ambiente, como que nós íamos alimentar? Por que que nós não queremos usar o CO2 como fonte de produção dos nossos alimentos, sendo que ele é vital para isso? Então, antes de confundir, pesquise, busque o entendimento para que não haja, sim, um aumento da nossa ignorância. Nós somos responsáveis pelo meio ambiente, produzindo ou não. De certa forma, graças ao meio ambiente, estamos vivos. O Campo Web dessa edição se despede, desejando uma boa semana a todos vocês, que a agricultura, que a cidade e que todos nós, inclusive o jornalismo, que é parte da ciência, possa estar sempre presente nos principais fatos do agronegócio de Tupã-Sretã, do Brasil e do mundo. Curta, compartilhe e comente. O Campo Web é aqui no JMD Digital. Até a próxima edição.